Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleixo e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Mas hoje a gente vai ter um tema específico para esse episódio. A gente convidou o presidente da CIF, Célio Bernardi, que esteve recentemente na NRF, a National Retail Federation, em Nova York, para nos contar um pouquinho sobre essa experiência, que agora eu já sei que foi de 8 dias, mas são 3 dias de feira, mas eles acabaram estendendo para poder vivenciar mais na prática como foi essa experiência. A gente já estava num papo aqui animado nos bastidores. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast, Célio. Um adendo, o Célio é a única pessoa que já tem 2 episódios de Media Market Podcast. Veja a honra, né? Obrigado, Luísa, mais uma Imagina. vez. Tenho certeza que vai ser um papo bem produtivo para nossa audiência. Sensacional, com certeza. Quero um pouco, antes da gente começar a entrar no assunto de fato, trazer alguns dados para nossa audiência. Porque, imagino que não, mas quem não conhece a NRF precisa saber que são mais de 40 mil visitantes, 450 palestrantes, foram 178 sessões ao longo desses 3 dias e estima-se, algumas fontes aí estimaram que tinham cerca de 3 mil brasileiros trazendo essas informações então para o nosso país. Conta um pouquinho pra gente, Célio, de como foi essa experiência de feira, o que mais te chamou a atenção enquanto tu estava lá nesse período? Acho que primeiro, assim, a grandiosidade do evento, né? A gente teve a primeira oportunidade de levar uma comitiva falando de ACIF. Então Que isso bacana. foi muito interessante, porque a gente sempre vai com o viés de buscar conhecimento e trazer essas novidades para nossa classe empresarial. Mas impacta, assim, o tamanho do evento, 40 mil pessoas, toda a estrutura que é montada lá. E como a cidade de Nova York consegue ganhar com isso, né? Com toda a movimentação da cadeia, da economia, de bares, restaurantes, hotéis. E como um evento como esse consegue ter atratividade para que as pessoas consumam lá, no local, né? Então, muitos brasileiros lá, do Brasil inteiro, então uma oportunidade de networking também para a gente estar lá. E sem dúvida é um evento que eu digo assim, se tu é empresário, mesmo que não seja do varejo, tiver a oportunidade, vá. Porque é um daqueles eventos que efetivamente tu para escutar quem está falando, grandes CEOs, executivos, né? Então foi muito gratificante ter ido. Sensacional. Muito daquilo que a gente ouviu enquanto estava aqui no Brasil era voltado para a experiência, né? Até a gente comentava no último episódio que a gente gravou que a NRF, a princípio, era para ser um evento focado em varejo para o presencial. Mas até a gente comentava aqui que muito do que se vê lá, né, Célio, era voltado para a tecnologia. Não tem como fugir mais hoje desse aspecto, né? Dessa união de tecnologia, pessoas, o teu cliente, o foco no teu cliente. Obviamente, como a tecnologia ela vai poder maximizar isso. Então, tu vai desde de exemplos simples em que lá tu pode... eles deram um exemplo de você colocar no teu ambiente a oportunidade do teu cliente fazer uma divulgação do produto para que o público dele pudesse conhecer melhor a tua loja. Então, exemplo simples em que você pode efetivamente aplicar no teu negócio, né? Obviamente, tendências que devem vir pela frente, mas sempre muito com o foco no cliente, né? Na experiência que ele vai ter no teu ambiente. E isso o pequeno empresário pode fazer, sem dúvida, na loja dele no dia a dia. Esse ponto que tu trouxe eu achei sensacional, assim, porque muito quando a gente fala de varejo, um dos apelos maiores para quem é profissional de marketing, nesse alinhamento com vendas, é preciso gerar fluxo de loja. Então, se eu tenho um espaço, que a gente chamaria aqui de espaço instagramável, ou uma área que essa pessoa possa aí gerar mídia de forma orgânica, isso gera fluxo de loja, né? Exatamente. E você vê, o pequeno empresário, ele pode fazer isso, né? Separar um cantinho na loja dele ali, criar esse ambiente instagramável, incentivar o cliente dele a poder fazer isso. Então, é algo que é palpável e que a gente já está incentivando o nosso pequeno empresário a fazer aqui. É uma baita dica, porque tirando o investimento que tu vai ter ali para criar esse espaço, pensar numa área mais bonita, o retorno que tu vai ter a longo prazo se paga, né? Exatamente. O investimento às vezes é muito pequeno, é uma boa iluminação muitas vezes, um fundo ali para ele poder fazer, ou propriamente o lugar que ele possa colocar ali, ou a roupa, ou o tênis, o calçado, enfim, aquilo que a loja permite no consumo. Então, realmente, acho que é um investimento que se paga ao longo do tempo. Sem dúvida. Fiquei curiosa para saber se essa comitiva que foi junto contigo já trouxe esses insights para os associados. Como é que foi esse processo? Vai ter um evento? A gente vai fazer um grande evento agora, dia Legal. 6 de fevereiro, em parceria com o Vila Romana, no cinema. Opa! Temos grandes convidados aí, a Sônia, que é do Dalina, né? É ex-presidente do Dalina. A gente vai ter o Elton da Santa Lola também. Então, a gente vai ter uma turma grande para justamente falar sobre
essa questão do pensamento, muitas vezes, que ele é global, que a gente vê lá fora, mas que efetivamente tu pode aplicar aqui no seu pequeno negócio de forma prática e que é palpável, né? Sim. Lá a gente vai apresentar uma tecnologia também que a gente está trazendo para testar aqui no varejo também, que é de reconhecimento facial. Nós queremos ver na prática o funcionamento disso, mas acho que acima de tudo da tecnologia é essa provocação. Provocar o nosso pequeno empresário de que muitas mudanças estão acontecendo e que ele precisa estar atento e colocar em prática no negócio dele para não ficar para trás. Então, no dia 6, início às 8 da manhã, no Vila Romana. Informações no acif.org.br ali, é só. A gente coloca o link lá aqui na descrição do episódio, com certeza. Esse ponto que tu trouxe, presidente, de como tropicalizar essas iniciativas, eu acho fundamental. Porque quando a gente fala de um evento que acontece em Nova York, às vezes a nossa audiência é formada também por diretores de marketing, gerentes de marketing que têm acesso a esses espaços e que conseguem colocar em prática estratégias que vão necessitar de um investimento muito maior. Mas a gente também fala muito aqui com o pequeno, o médio, que às vezes ouve essas tendências, ouve falar em inteligência artificial, numa tecnologia tão avançada e pensa, cara, isso não é pra mim, sabe? Não vou conseguir aplicar isso aqui no meu negócio. Tô preocupado com os meus boletos aqui. Exato. Sabe? Não, mas ele precisa se preocupar, ele precisa olhar. Tem muitas ações simples que ele pode fazer efetivamente dentro do negócio dele, olhando muitas vezes com o foco no cliente. Então, vamos falar da experiência, muitas vezes, que tu chega numa loja e você tem essa experiência e tem a vontade de retornar e consumir ali. Efetivamente, esse é um olhar que o varejo precisa ter, principalmente com a concorrência hoje do digital. Muitas vezes a pessoa compra no digital, deixa de ir até a loja porque desconhece a forma como tu trabalha. Então, quando o cliente chegar na tua loja, capriche nessa experiência, né? De repente, num cheiro, na ambientação, na preparação, na recepção, no investimento nas pessoas que estão atendendo o teu cliente, né? Então, tu ter colaboradores, pessoas ao teu lado que efetivamente têm a mesma paixão que você e que possam transmitir para o seu cliente o amor pela aquela marca, mas efetivamente fazer com que ele volte naquele ambiente e efetivamente consuma mais ali, né? Sim, sem dúvida. E ainda falando de experiência, nessas visitas técnicas que vocês fizeram, o que mais te provocou, assim, que te chamou a atenção de inovador? Teve algumas características bem diferentes em determinados ambientes. Então, tem lojas que são preparadas mais para o alto luxo. Sim. Que efetivamente você já sabe ali o posicionamento dela e o perfil de cliente e ela trabalha para isso. Então, desde a vitrine dela, ela já trabalha para atrair pessoas com maior poder aquisitivo. Na ambientação da loja, a preparação dos colaboradores, as cores muito bem preparadas, o dourado na escada, ambientes mais exclusivos para receber clientes de alta renda. Então, isso a gente conseguiu verificar um posicionamento em algumas lojas de grife nesse sentido. Algumas outras lojas de varejo um pouco mais comuns, preparando também ambientes para prender ao máximo o cliente dentro daquela loja. Então, um bar dentro da loja, um restaurante ou um café. Então, preparando esse ambiente para que o cliente fique o maior tempo possível dentro daquela loja, passando mais tempo lá, provavelmente o consumo dele pode aumentar. Então, novamente, ações que podem ser feitas, né? E que efetivamente fazem com que a pessoa passe mais tempo no ambiente. E até pegando um gancho nisso que tu tá comentando, me lembrei de um outro contexto. As marcas precisam trabalhar muito, e nesse caso elas trabalham super bem com a associação, né? Me lembrei de um case de uma vinícola, até que acredito que seja gaúcha, que vende vinho, obviamente, mas aí eles criaram uma casa de experiência, onde você pode ter um spa de vinho, para remeter de fato a esses atributos, essas características que a gente tem quando toma um vinho, que é de relaxar, pensar em outras coisas, esquecer dos problemas. Então a gente precisa trazer isso também para as nossas marcas locais. Vamos trabalhar essa associação. Poxa, quando tu quer que alguém pense na tua marca, na tua loja, como é que tu quer ser lembrado, né? Perfeitamente. Acho que esse é um excelente exemplo de prática que pode ser feita. E lá a gente vê de forma muito inovadora como eles estão pensando a todo tempo no cliente. Eles sabem que existe uma concorrência online muito grande, que as próximas gerações que vêm aí vão consumir de forma diversa e que a gente precisa estar com o ambiente preparado para isso. Então, muitas vezes, o teu próprio cliente pode te dar a resposta. Né? Quantos dos nossos varejistas, dos nossos empresários estão preocupados em ouvir o cliente e, em cima disso, montar estratégias para que ele possa escalar ou ter mais atratividade no negócio dele? Então, isso foi muito falado lá também. Volte ao básico. Escute muitas vezes o teu cliente. Veja qual é a dor que o teu cliente tem. Interiorize isso no teu negócio. Faça uma aplicação prática e meça os resultados.
Então, muito do que a gente viu lá, óbvio que sim, você vê tecnologias disruptivas, Sim. muitas coisas que você vê, pô, será que isso vai chegar? Será que não vai chegar? Mas e o básico? Eles fizeram essa provocação do básico também, que é algo que a gente quer trazer para cá. Vamos pensar no básico também, vamos ouvir nosso cliente, vamos focar no nosso resultado, vamos ver que tipo de inovação que a gente consegue tirar daqui. Igual tu falou, pô, dá para criar um espacinho instagramável aqui para o cliente possa divulgar a minha marca. Enfim, acho que tem uma série de ações que podem ser feitas aí e que a gente tem que instigar a turma a fazer. Sem dúvida. E esse papo geracional, sempre que a gente tem aqui no Media Market Podcast, eu levanto essa bola porque eu acho fundamental e eu vejo que a gente não olha tanto para as gerações que estão vindo aí quanto poderia e talvez quanto deveria. O Jean não tá aqui hoje, mas o Jean é meu companheiro de bancada eventualmente, nosso diretor de digital e inovação, e sempre que a gente fala de varejo ele faz essa provocação para mim, porque eu não vou ao supermercado, por exemplo. Eu faço tudo via aplicativo. E ele não, ele já é aquele consumidor que precisa tocar, precisa ver. Essa marca é nova, vou testar. E aí eu vejo pela galera da nossa equipe, que é mais novinha ainda, os 20 e poucos dos 20 e muitos, que o comportamento deles também é muito diferente. E aí, como que a gente vai trabalhar as nossas marcas e as nossas lojas para atender a esse consumidor que a gente talvez não saiba como que vai se comportar, sabe? Muito se discutia sobre a unificação de todos esses canais, né? Como é que o teu colega pode te influenciar a sair da tua zona de conforto e ir lá fazer essa experimentação? Então, essa turma realmente que está vindo, né, essa nova geração que está vindo, ela é muito de um clique, quero que o produto chegue na minha mão. Então, realmente, acho que tem esse desafio, é uma discussão que a gente vai precisar fazer a todo tempo para entender também esse perfil. Esse é um perfil também que daqui a pouco vai estar empreendendo também, deve estar criando novas tecnologias para essa turma que vai estar chegando. Nossa, é verdade. Vai empreender de outras formas, né? Como vai ser completamente diferente da nossa geração, da geração dos nossos pais. Exatamente. E aí como é que a gente consegue fazer a unificação de tudo isso para que a gente consiga atingir também esses novos públicos que estão chegando? São excelentes discussões que a gente tem que colocar em pauta. Sim. E que não se tem uma resposta. Não, É imagina. muito na prática agora da vivência. E eu gosto muito dessa questão da escuta. A escuta ativa no teu cliente, analisar o comportamento e ver que tipo de ação você consegue criar em cima disso para conseguir fazer a diferença e atrair para que ele consuma o teu produto. É o período de observar, né? Porque até tem algumas coisas que já estão dadas, já estão postas. É uma geração que consome o conteúdo de forma muito fracionada, muito curta. A gente vê aí o crescimento do TikTok, como tu comentava aqui nos bastidores. Até queria que tu trouxesse mais isso pra gente, assim. Porque eu acredito muito nisso. E até um pouco infelizmente. A forma com que eles consomem esse tipo de conteúdo dita muito o consumo, a compra, as escolhas. É uma geração muito mais acelerada, muito mais ansiosa, apressada, né? Essa é a tendência que foi posta lá. A gente tem que observar essa forma como essa geração está agindo, da forma exatamente como tu acabou de colocar. Dessa aceleração, não tem paciência, enfim, o tipo de consumo é diferente. Como é que a gente vai se comunicar com essa turma? Então, foi dado o exemplo da Nike lá, por exemplo, em que a Nike tem um espaço dentro da loja deles para receber esses influencers, para receber essa turma, e eles ficam à vontade lá dentro do ambiente, se comunicando com essa galerinha que faz compra online e que muitas vezes na própria ferramenta digital já tem lá o clique, botão, compre. Então, já é um canal que está sendo explorado para isso. Então, o varejo ele precisa estar atento, porque novas formas de consumo ela vai ocorrer. Eu lembro de ter visto uma tecnologia lá, israelense, em que eles ficavam transmitindo assim, 24 horas. A Amazon vem testando isso também na Amazon Live. Agora eles ficam testando 24 horas, alguém falando de determinado produto ali, e que tu clica no botão, vai e faz a compra. Então esse é um desafio também que o pequeno vai ter, porque deve acelerar o digital cada vez mais. Então precisam ser criadas novas formas de atratividade para que as pessoas saiam do seu ambiente e consumam no físico. Que desafio, hein? Tô aqui parada pensando que vai ser... Isso me anima muito, porque é isso, a gente vai precisar ir mais eventos presenciais, vai ter que consumir mais conteúdo, vai ter que aprender e analisar esse comportamento. Mas, ao mesmo tempo, que nem todo mundo vai ser jovem. O nosso público cativo, digamos assim, ainda tá aí. Eu gosto muito de um case que um dos profissionais que a gente recebeu aqui nos trouxe, que é do slow checkout no supermercado. Porque muito se falou sobre automatização e da necessidade da agilidade nos caixas, e teve uma rede, acredito que canadense ou norte-americana, não vou lembrar agora, que fez justamente o contrário. Colocou um profissional de
30 a mais ali para atender aquela galera que gosta de ir no mercado para conversar. Que quer, às vezes, vai ao mercado só para ter alguém para conversar, quer passar os produtos na velocidade dele, quer ouvir como é que foi o teu dia, quer conversar. E eu acho que isso é muito importante, assim. A gente, de fato, precisa estar com um olhar pro novo, mas não esquecer do que tá acontecendo agora, sabe? Com Sempre um certeza. pé no presente. Esse público não, né, ele não vai sumir de uma hora para outra. Exatamente. Então, tá aí uma inovação que uma rede faz olhando o público-alvo dela e uma dor que efetivamente a tecnologia tá tirando mais que as pessoas têm, né? Mas o que efetivamente a gente vê lá está muito ligado à automação, e o que a gente tem que fazer, acho que como liderança de entidade, é alertar as pessoas que a qualificação de mão de obra ela vai precisar cada vez mais existir. Sim. Então, caixa de supermercado é provável que reduza. Esses profissionais que lá trabalham hoje, qual é o tipo de qualificação que a gente vai oferecer para que eles possam ocupar outros postos de trabalho? Porque a automação está aí. E em vários ambientes, no próprio chão de fábrica, a gente viu robôs humanoides sendo oferecidos ao mesmo valor que um trabalhador, só que com um custo menor e trabalhando muito mais tempo, né? Porque em tese não tem um período de descanso. É basicamente a maneira com a qual você vai trabalhar ele ali. Então, efetivamente, a gente vai precisar olhar para as pessoas. Essas tendências precisam ser analisadas novamente, para que as pessoas possam ser trabalhadas, né? E possam, no seu dia a dia, ter mais qualificação. Sem dúvida. E a nossa famigerada inteligência artificial, hein? Foi um ponto? Foi um destaque gigantesco da feira, principalmente aplicada a processos. Então, muitos dos processos que nós realizamos hoje na prática, muitas empresas estão olhando para quais processos a inteligência artificial pode fazer, pode automatizar. E eu acho que o mais legal é liberando o humano para poder ter atividades com mais estratégia. Sim, mais qualidade. Né? Com mais qualidade, possam contribuir de outra forma. Então, muito foi se discutido para que se empregue nos processos. Então, que tipo de processo que você faz hoje que a IA pode automatizar para ti? Essa era a reflexão a todo momento lá que eles faziam e que efetivamente as grandes empresas estão começando a fazer no seu dia a dia. Para justamente liberar o profissional para que ele tenha mais performance em outras áreas que não um trabalho repetitivo que o computador ali pode fazer. Poderia fazer. Esse olhar que eles trouxeram, que eu vi até em alguns relatórios, eu achei sensacional, assim. A própria, não IA sobre IA, mas IA sobre o humano, sobre a produtividade das pessoas, essa gestão de pessoas. Até anotei uma fala aqui, que eles falaram muito sobre a importância de cuidar do time, trazer pessoas que podem superar suas próprias capacidades e aumentá-las no futuro. A gente utilizar essa tecnologia toda que está disponível, então, para que a gente possa ter mais qualidade nos nossos processos, nos nossos produtos, pensar em inovação, que também são coisas possíveis a gente fazer aqui. Hoje a gente tem uma série de ferramentas de IA que estão disponíveis, a um clique, na web, online, acesso gratuito, sabe? Exatamente. Aí precisa da qualificação e a gente tem que incentivar justamente essa qualificação. Mas estava me recordando de uma palestra do Magic Johnson que foi muito legal, que ele comentou sobre a filha dele que tem 16, 17 anos e aí ela disse, pai, eu vou abrir um negócio. E aí eles, tá bom, só que eu quero que tu me dê o dinheiro. Daí ele falou, não vou te dar o dinheiro. Tá, pai, mas por que tu não vai me dar o dinheiro? Começou a chorar e tal, aquela coisa toda. E aí foi reclamar pra mãe. Daí a mãe foi falar com o pai. Daí ele falou, não vou dar o dinheiro, eu quero entender onde é que ela vai aplicar. Então faz o seguinte, eu te patrocino, mas tu tem que me trazer o plano de negócio. E aí ela foi atrás, apresentou o plano de negócio pra ele, ela queria fazer uma nova marca de roupa de roupa feminina. E ele efetivamente estimulou até que ela conseguisse apresentar um plano de negócio para ele, um plano de marketing, enfim, várias ações para que o negócio pudesse ir à frente. E aí a gente na prática, diz o seguinte, quantos dos nossos pequenos empresários hoje iniciam o ano com um plano de negócio, sabendo onde quer chegar, como é que vai investir em marketing, quais os canais de comunicação que ele vai utilizar, como é que ele está se comunicando com o público, né? Qual é o custo do produto dele? O custo está efetivamente dando oportunidade para ele ter lucro lá na frente? Enfim, várias questões. E isso tu vê, um pai incentivando uma filha, mas que chamou muita atenção pela forma simples como ele conduziu, colocou. né? Como ele conduziu, dizendo, olha, tu sabe onde tu quer chegar? E aí uma outra coisa legal que ele colocou foi o seguinte, não façam mais planos para 5, 10 anos. Hoje, pela velocidade como as coisas estão acontecendo, 3 anos é o máximo. É o período essencial
para que você tenha uma análise correta do mercado. Tem o teu plano, um plano de 3 anos, que é o tempo ideal hoje com a velocidade que a gente tem, para que você consiga alcançar e mudar rápido caso seja necessário. Então foi uma fala assim de alguém consagrado no mercado, mas que traz uma clareza de novamente. Temos que fazer o básico, saber onde a gente quer chegar, mas para isso tem que ter um plano. Então a gente quer incentivar que o nosso pequeno também tenha o seu plano, né? Possa estar qualificado para isso e que se dentro desse plano a gente conseguir instigar ele a colocar IA para trabalhar, melhor ainda. Porque eu vejo que quando a gente fala muito em IA, a gente cai nesse caminho de, os robôs vão me substituir, ou é uma coisa muito pro futuro. Não, é uma coisa que tu já pode aplicar e é muito fácil, é relativamente fácil. Tu entra, o ChatGPT, por exemplo, pode te ajudar a aumentar a tua produtividade consideravelmente. Só calibrar ali a ferramenta de uma forma muito simples, eu acho que a gente tem que propagar também essa palavra da IA do bem, sabe? Claro que eu imagino que a gente sempre tenha que ter muitas ressalvas com a segurança dessa informação que a gente está colocando ali. A gente conversava também na semana passada com um especialista de inteligência artificial, que ele nos dizia que a gente precisa caminhar para um caminho de comunicar com clareza aquilo que foi gerado pela inteligência artificial, principalmente na questão audiovisual e imagética. As pessoas precisam saber que aquilo ali foi gerado por IA. Pode ficar escondido. Exatamente. Não, tem que ter essa clareza justamente. Mas trouxe um ponto interessante, assim, de começar a provocar nessa produtividade que a inteligência está aí para fazer. E lá ficou muito claro, assim, que a inteligência artificial está aí, ela não vai substituir muito da capacidade humana, que é o que você falou. Você vai dar um comando ali, ela vai colocar, mas muitas vezes você tem que fazer o filtro, você vai ter que reescrever, você vai ter que efetivamente calibrar e colocar a tua forma de comunicar ou de para frente o que a inteligência te entregou. Então ela não vai substituir dessa maneira, né? Mas ela precisa ser utilizada. Essa provocação a gente precisa fazer. E muitas vezes o nosso associado que está com a barriga no balcão no dia a dia precisa ser provocado, entendeu? Vamos sair, vamos parar de fazer o mais do mesmo. Não só com a inteligência artificial, mas de todos esses outros aspectos que a gente acabou comentando aqui. Sim, sem dúvida. E a gente entende e acredita que é difícil sair da zona de conforto, né? Eles têm outras prioridades, já tem um modus operandi também ali daquela operação, que tá muito imerso, que é complicado. É até questão de psicologia mesmo. Poxa, tá dando certo. Pra que eu vou me preocupar com o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Mas não, a gente precisa cuidar da longevidade dos nossos negócios, né? Mas aí eu acho que entra um pouco do papel da associação nesse sentido de dar o exemplo. Por isso que a gente foi lá para Nova York, por isso que a gente quer trazer esses exemplos. Na própria entidade hoje, a gente já usa as inteligências artificiais, por exemplo, para fazer a gestão da nossa reputação. Então, toda a interação que a gente tem do nosso usuário, por exemplo, no Google Meu Negócio, a gente consegue saber de forma imediata e respondê-lo com inteligência artificial, mais humanizada, mas com inteligência artificial. A própria questão de geração, muitas vezes, de conteúdos. A inteligência artificial te ajuda com isso, né? Em alguns cliques você consegue dizer o que você quer ou uma ideia que ela pode te dar para você gerar conteúdos para tuas próprias redes sociais. Então, isso pode ajudar muito. Então, nós, na entidade, temos esse papel. Muitas vezes colocar em prática e dizer, olha, aqui está funcionando dessa forma, você pode utilizar assim, pode utilizar assado. E o evento do dia 6 agora, acho que é um primeiro start para a gente mostrar para o nosso associado. Primeiro, ele pode pensar global. Ele pode sair de Florianópolis, ir para uma feira no exterior, ter contato com gente do mundo inteiro e ver tendências que podem vir para a empresa dele. Pensar global e agir local, eu acho tudo essencial. Perfeito, perfeito. E a gente tem que dar o exemplo para isso, e foi por isso que a gente foi para lá, para justamente comunicar isso para o nosso associado. As tecnologias que nós estamos internalizando, dizer para ele também é que é possível, que a gente faz isso dessa forma também, quer vir, quer aprender, vem cá, vamos conversar. A gente está junto aqui nessa jornada, nessa caminhada. E a gente entende que se o empresário estiver forte, ele estiver próximo, ele vai conseguir contratar mais pessoas, né? O recolhimento de imposto vai ser maior. Enfim, quem ganha toda a cadeia da economia, quem ganha a cidade, quem ganha as pessoas, né? Incentivá-lo efetivamente a olhar para o cliente e olhar para o seu colaborador. A gente tem incentivado muito o nosso associado a olhar para o seu colaborador, a qualificar, a fazer com que a pessoa tem um ambiente ali, porque vamos pensar nós saímos de casa todos os dias, muitas vezes passamos mais tempo aqui no nosso trabalho, então se não tem o brilho que tem no teu olho da paixão do que tu faz aqui nesse estúdio, tu não acordaria com a vontade de fazer aquilo. Então encontrar pessoas que tenham o mesmo brilho no olho para conseguir construir aquela atividade contigo, é o que a gente vem provocando muito lá.
Que bacana. Esse evento é aberto ao público? Como é que funciona para quem está nos ouvindo, quer Aberto participar? ao público, aos empresários. Eu vou, hein? Aos Presença nossos confirmada. associados, fechadaço. Dia 6, inicia às 8h30. A gente vai passar lá qual é a tecnologia que a gente está trazendo para mostrar para os nossos associados. Depois a gente abre o talk, né, as nossas palestras, e deve ir por volta de 8h30 até 12h30. Aí tem mais informações nas redes sociais ali, a gente coloca o link aqui. Lembrei de um outro gancho agora, que é uma tendência também que está muito latente nas nossas conversas, que é ESG. Acho que junto com inteligência artificial foi o que a gente mais ouviu aí ao longo de 2022, 2023. Foi um tema também ou acabou... Foi um tema bem mais reduzido lá no ambiente da NRF, porque muito se colocou aqui. Primeiro, lá as empresas precisaram sobreviver e passar pela pandemia para depois começar a olhar um pouco mais esse aspecto do ESG, né? O foco muito mais na feira foi realmente assim, apresentar novas tecnologias que pudessem ser implementadas no varejo, toda a parte de capacitação e essas novas tendências, né? Essas novas tendências que a gente já comentou um pouco aqui, mas que efetivamente, realmente, assim, olhar para o teu cliente, volte a fazer o básico, inove. Você pode inovar de forma simples, você não precisa contratar uma tecnologia totalmente disruptiva, implemente a IA nos seus processos, não deixe de olhar para esse aspecto. E você mesmo, pequeno empresário, pode fazer a diferença, né, com poucas ações. Essa foi uma das temáticas que me chamou muita atenção. E aí, obviamente, puxando o que o médico falou assim, cara, olha para o teu plano, faz um plano de 3 anos, coloca lá onde você quer chegar. Você tem essa clareza? Se você não tiver ainda, dá um passinho atrás. Faz esse movimento que vai fazer diferença no teu negócio. Então, isso para mim ficou bem marcante, assim, que às vezes pode parecer algo simples e a gente imaginar que todos fazem. Mas no dia a dia, na correria... Uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, presidente, no Media Market Podcast foi isso, assim, a gente precisa voltar pro básico. O básico é o novo avançado. Porque, de fato, a gente não sabe, e até esse ponto que tu trouxe do MED, é fundamental, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu consigo prever o meu horizonte logo ali, porque tem muita coisa acontecendo, muita inovação, e como dizem as matérias que eu sempre leio, a profissão dos nossos filhos não existe ainda. Então, não adianta a gente olhar para tão longe, porque tem coisas que são muito básicas e que vão continuar funcionando. Se tu continuar olhando pro teu cliente com carinho, com cuidado, pensar na experiência dele, no que tu pode fazer hoje, com certeza a tua longevidade tá muito mais garantida do que quem não tá olhando para isso, sabe? Exatamente. Com o foco no cliente, tu consegue efetivamente inovar. Muitas vezes o cliente diz, pô, mas eu tô usando esse produto aqui, me deu um calo assim, assado. Poxa, isso aí eu não tinha visto que meu produto poderia... Eu tenho que melhorar isso aqui, assim, assado, né? Então, a fala justamente é essa. A feira, na minha visão, assim, ela foi para concretizar muito do conhecimento que a gente tem dentro de casa aqui. Que bacana. Isso é muito legal. E que a gente, sabe, tem o dever de colocar em prática. Então, às vezes, a gente sai de casa para sair dessa zona de conforto, para buscar uma experiência diferente para trazer para o nosso associado, mas que muitas vezes é um conhecimento que a gente já tem aqui e que efetivamente tem que reverberar. A gente tem que colocar isso para fora e para as pessoas. Florianópolis tem um ambiente, assim, muito propício à inovação, né? A Ilha do Silício, tem muita coisa boa aqui. Mas a gente sabe da força do varejo. Lá nos Estados Unidos é 2/3 da economia. Então é muito forte. Um outro dado interessante sobre a economia lá, vou fazer o gancho para dar a volta e finalizar a minha resposta. Mas o impacto do home office. Então eles comentavam, por exemplo, que segunda e sexta o centro de Manhattan deixa de arrecadar alguns bilhões de dólares em virtude das pessoas ficarem em casa. Que loucura. Exatamente. Então, eles ainda estão passando por esse processo de segunda e sexta, home office, e isso faz com que a economia efetivamente, principalmente no varejo, deixe de girar alguns bilhões de dólares, é o que foi apresentado. Então, muito se discutia assim, não tá na hora da gente tirar essa turma de casa na segunda e na sexta, por exemplo. As empresas precisam criar esse atrativo das pessoas quererem voltar a trabalhar. Esse é uma outra discussão, uma outra temática, né? E que passa por esse ambiente, né? De você ter um ambiente legal de trabalho, essa coisa toda em que as empresas estão efetivamente investindo. E até repensar algumas dinâmicas, né? Porque não necessariamente precisa voltar a ser como era antes. Somos outras pessoas depois da pandemia. Todo mundo mudou. O mundo mudou, com certeza. Mas passa por essa discussão, né? Porque se as pessoas estão em casa, porque daí economicamente não é viável. Então, o município deixa de arrecadar, deixa de ter recursos para investir, e aí
a coisa vai acumulando, né? Mas é uma discussão muito boa para se ter, assim, sobre efetivamente começar a trazer essas pessoas para o presencial na sua integralidade. É algo que eles efetivamente estão olhando lá também. Você comentava sobre algumas das coisas que vocês ouviram lá já acontecerem aqui, vocês já terem esse conhecimento de certa forma, e me pegou muito, assim, porque a gente tem um pouco, o brasileiro tem essa síndrome do vira-lata de preciso consumir conteúdos de fora, ou vamos lá ver o que eles estão fazendo para fazer aqui, quando na verdade a gente tem às vezes capacidade de improviso e ideias tão boas quanto. Enquanto eu tava estudando para esse episódio, fiquei impactada, até brinquei com a equipe, que uma das tendências que tinham nos materiais era Buy Now, Pay Later. Que é o famoso parcelamento, que o brasileiro já tá cansado de conhecer. E eles estavam identificando enquanto tendência. Porque, claro, o cenário norte-americano de forma de pagamento é completamente diferente. Aí eu brinquei com a galera e falei, olha aqui os norte-americanos descobrindo o nosso carnê. Exatamente. Não, sem dúvida, a gente tem aqui um conhecimento vasto principalmente sobre o varejo, sobre a forma de fazer, sobre, né, esse comércio que a gente tem aqui. Mas uma das coisas que eu mais vejo assim, lá é a confiança que o empresário tem, que o empreendedor tem no seu cliente. Então, lojas, por exemplo, que tem a política do sim, que muitas vezes pegam roupas de devolução que sequer pertence àquela loja. Enfim, é tudo para efetivamente agradar o cliente. E muitas vezes aqui, vamos pensar no empresário brasileiro, tu quer fazer uma devolução, é um parto, às vezes o cara, sabe? E lá não. Então, assim, vamos ter um pouco mais de confiança no nosso cliente brasileiro, vamos tratar a exceção como exceção. Mas na sua grande maioria, na regra, as pessoas têm a sua boa fé. Sim. As pessoas não vão simplesmente, daqui a 6 meses, trocar uma roupa lá porque não querem mais, ou querem, sabe, descartar e pegar uma nova. E aí, também, se for, vai ser um caso isolado, né? Tu vai provavelmente fazer muito mais consumidores felizes do que tristes. Então, essa é uma boa prática que eu vejo lá, que a gente deveria internalizar aqui, né? Eles não têm, obviamente, muito do que nós temos nessa graciosidade do atendimento, da forma como a gente faz. Acho que o Brasil tem muito disso. Florianópolis, a gente tem um mercado varejo pujante, né? Se a gente for olhar a nossa economia de Florianópolis, nós temos excelentes cases, muito, muito bons. Mas essa provocação efetivamente de estar lá é para justamente dizer, olha, aqui a gente faz bem, a gente faz muito bem, mas tem coisas a melhorar. E é isso que a gente quer provocar no dia a dia aqui como liderança de uma entidade e tal. Puxar o assunto, eu acho que é nosso dever nessa provocação, dizer a gente é muito bom, mas sempre há tempo de melhorar. E tá conectado, né? Estar presente no evento como esse tá muito conectado com o espírito do nosso tempo. E a gente fica muito feliz de te receber aqui, Célio, presidente Célio. E falar sobre isso, poder trazer esse tema para nossa audiência e de ver que vocês levam isso também para dentro da CIF, que vivem muito esse propósito, sabe? Eu acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo, para todo o ecossistema. A gente tem levado muito a sério, assim, nosso propósito de efetivamente conectar, de transformar esses empreendedores para que eles possam efetivamente prosperar. Quando a gente sai, né, faz uma missão dessa, fica longe de casa, vai lá efetivamente com a missão de trabalhar. A gente levou uma comitiva brasileira que foi muito legal. Todas as noites nós trocávamos, o reloginho apitou muitas vezes 18 horas em pé, 15, 12, 20 quilômetros andando durante o dia para poder efetivamente visitar esses ambientes, conhecer, se conectar com os empresários lá também para ter essa troca de ideias, para ver efetivamente que a gente tem muita coisa boa aqui. A gente quer que o nosso mercado prospere, que o nosso empreendedor prospere cada vez mais e que não dá para ficar só mais no local. É aquela visão global aplicada no local e que muitas vezes, efetivamente, também abrir portas para o nosso associado de entender que existe um mercado lá fora que ele pode explorar. Vou dar o meu exemplo. Eu tive um contato com um empresário do setor supermercadista lá, entendi que eles têm uma dor e a gente deve estar fazendo negócio para que a gente automatize alguns processos na área de compras desse supermercado nos Estados Unidos. Né? Então, é a minha empresa aqui no Brasil, fazendo negócio com uma empresa americana. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi lá, que é receita em moeda forte, ajuda um pouquinho na moeda um pouquinho mais fraca. Né? Então, mas abre portas para isso também. E é isso que a gente quer provocar para o nosso associado aqui. Cara, há a oportunidade de você também fazer negócio com o exterior. Vamos sair dessa mesmice, vamos sair da zona de conforto. A entidade está de portas abertas para te ajudar a alcançar esses novos voos aí. Te mostrar esse caminho, né? E até em função de ter muitos brasileiros e do Brasil ter o tamanho que tem, dimensões continentais, imagino que vocês trocaram muito também com pessoas daqui que normalmente a gente não tem tanto contato, né? Essa é a oportunidade de você muitas vezes estar lá fora também, né?
Pode te ter uma ideia, o único tradutor simultâneo que existia lá era para o português. Olha só! Dada a quantidade de brasileiros que tinha na RF. Sensacional. Eu não lembro o número agora, se era entre 2.500 ou 4.000 pessoas brasileiras. Eu não me lembro de cabeça agora. Estima-se que tinham entre 3 e 4 mil brasileiros por lá. Era muita gente, lideranças do Brasil inteiro. Então, essa troca lá também foi muito boa. Porque aí tu tem a oportunidade de efetivamente sentar, almoçar, tomar um café, né? Muitas vezes jantar. E entender também qual é a visão desses caras, né? O que eles estão querendo trazer de lá para cá. Mas muito do que a gente vê desse network acelerado, dessas relações que nós tivemos lá, não é muito do que a gente já tem de competência dentro de casa. Existem tendências, sim, obviamente, mas que efetivamente a gente já tem essa qualificação aqui para poder fazer. Sensacional. Espero que a nossa audiência tenha a oportunidade de participar do evento que o Célio estava comentando aqui, para a gente estender mais essa conversa. Eu acho que a gente deve sim absorver muito disso, aproveitar que vocês estiveram lá para aprender, para melhorar nossos processos, nossas estratégias. Acho que é fundamental. E obrigada novamente por ter topado conversar aqui um pouquinho comigo e com a nossa audiência. E obrigada por ter desperdiçado não, né? Mas vivido esses 8 dias aí longe da tua família, nesse sentido que eu penso desperdício. Longe da tua família, da tua empresa, da CIF. Quando a gente vive uma experiência, a gente deixa de viver outras coisas, então a gente agradece por ter participado. Poxa, eu que agradeço. Espero que possa estar mais vezes aqui contigo, né? A segunda. Espero ter contribuído para a audiência, né? De fato, assim, a CIF ela tem esse papel. Eu estou muito entusiasmado com o ano de 2024. A gente tem um planejamento, sem dúvida, deve ultrapassar as 250 ações ao longo desse ano. Que bacana. Já temos programadas 12 rodadas de negócio ao longo desse período. A gente tem um evento como esse. A gente deve estar em mais eventos. E esse é só um primeiro momento de provocação, porque a gente efetivamente quer que o empresário daqui prospere. A gente entende que o associativismo é uma excelente ferramenta para isso. A gente acredita muito nisso e que, sem dúvida, se o empresário prosperar, o nosso ambiente de Florianópolis vai prosperar. Então, obrigado mais uma vez, espero ter contribuído e estou à tua disposição sempre que tu precisar, sempre que o veículo precisar. Vamos para a terceira vez, hein? Não fala que a gente provoca, a gente convida, vai ter que voltar. Obrigado. Imagina, a gente que agradece. Obrigada novamente, presidente. Eu espero que quem está nos ouvindo tenha aproveitado bastante esse papo. Tem muito conteúdo disponível também no Media Market que fala sobre o assunto. Acho que vale a pena a gente sempre melhorar e buscar conhecimento mesmo. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acompanhar todos esses episódios de Media Market Podcast em media.market/podcast. Obrigada e até a próxima.